Cara, primeiramente, assim, eu acho que eu perguntei pra vocês dois na primeira vez que vocês vieram que, porra, cara, vocês estavam lá, carreira maneira, um cara era juiz, outro era promotor, não sei o quê. Porra, e virar político, cara. Estão mais felizes? Duvido. Na cara do Moro, ele não tá muito feliz. Mas olha, a vida leva para alguns caminhos. Então, o que aconteceu? Eu, em 2018, recebi o convite para ir para o Ministério da Justiça. Uhum. Eu já expliquei até aquela última vez, olha, vamos tentar evitar retrocesso no combate à corrupção, vamos combater crime organizado, crime violento. Então, você vê como uma oportunidade. Uhum. Depois aconteceu aquilo tudo, e o caminho que eu encontrei hoje foi entrar na política para levantar a bandeira de novo do combate à corrupção, da integridade na política, aquela ideia, a política tem que sempre melhorar a vida das pessoas. Parece um clichê, e é utilizado pelos políticos, mas assim, a gente também não pode colocar todo mundo na vala comum. Né? Tem gente boa também na política, tem gente que entra na política para perseguir os seus ideais. Eu tenho certeza que é uma situação similar à do Deltan. Igor, sabe que o pessoal me pergunta se eu estou animado. E eu respondo, não estou animado, eu estou determinado. Porque a minha decisão foi guiada para o propósito. Eu tomei essa decisão que foi a decisão mais difícil da minha vida no final do ano passado. Depois de tudo que nós alcançamos na Lava Jato, junto com a sociedade brasileira, vitórias extraordinárias, pela primeira vez na história, a gente colocou bandido atrás das grades de colarinho branco, recuperamos 25 bilhões de reais, e aí a gente viu o trabalho das nossas vidas ser destruído diante dos nossos olhos. Depois de tudo isso, eu passei por uma reflexão que foi muito baseada numa parábola que Jesus contou. Posso contar, resumir ela aqui? Vai lá. Foi a parábola dos talentos. Jesus contou que um senhor foi viajar e deixou 3 servos encarregados de talentos. O primeiro recebeu 5, o segundo servo recebeu 4 talentos e o terceiro recebeu 1 talento. Talento, naquela época, era uma quantidade de metal. Podia ser um metal precioso, um metal não precioso, mas tinha um valor econômico. E esse senhor foi viajar e ele voltou e deu conta dos talentos, cobrou os talentos. E o primeiro disse, olha, eu trabalhei e multipliquei os 5, transformei em 10. O segundo disse, olha, eu multipliquei os 2 e transformei em 4. E o senhor disse, servos bons e fiéis foram fiéis sobre o pouco, sejam colocados sobre o muito. E o terceiro servo, ele veio e disse, olha, está aqui o talento que o senhor me deu. Eu fiquei com medo porque eu sei que o senhor é um senhor severo, eu enterrei esse talento e agora está aqui ele inteirinho de volta. Ou 1 talento que o senhor me deu de volta. E aquele senhor, na parábola que Jesus conta, diz, servo mau e servo negligente. Servo inútil, seja jogado de choro e ranger de dentes, nas trevas. Essa mensagem é pesada. Ela traz 2 princípios centrais. O primeiro princípio é, nós somos responsáveis pelo modo como nós usamos os talentos que Deus nos deu, ou, se você preferir, que a vida nos deu. E a questão que aparece aqui é como você tem usado os seus talentos na vida. O segundo princípio que eu extraio dessa parábola, dessa história, é de que nós devemos estar dispostos a tomar decisões de risco, a dar passos de fé, para usar bem os talentos que Deus colocou nas nossas mãos. E depois de ver toda a Lava Jato destruída, eu chamei a minha esposa e disse, meu amor, a gente pode seguir dentro do Ministério Público, com um salário bom, com estabilidade, com perspectiva de aposentadoria, e certamente essa decisão mais confortável, melhor, se a gente for pensar em nós, no nosso umbigo, nos nossos filhos. E agora, se a gente pensar a vida com uma breve passagem sobre a Terra, em que a gente tem uma missão maior, um propósito maior a servir, de amar e servir as pessoas, de estar nessa breve passagem para abençoar as pessoas ao redor, para usar da melhor forma possível os talentos que nós recebemos para amar e para servir, a melhor decisão que a gente tem a tomar é eu sair do Ministério Público e buscar um espaço na política, porque é lá que a mudança pode ser feita. A grande lição da Lava Jato foi essa. A gente achou que a justiça ia limpar a política, mas a gente descobriu que é a política que manda na justiça, porque é a política que escolhe os ministros do Supremo e a política que faz as leis que a justiça aplica. O Moro sai antes de você, não é? Sim. Então tá. Cara, a tua motivação para ir percorrer esse caminho aí, ela acontece... Assim, minha pergunta, na verdade, é a seguinte. O processo todo da Lava Jato e tudo mais, naquele momento, tu não estava pensando em ser político ou já estava pensando em ir para política? Eu nunca tive vontade, Igor, de ser político. Nem hoje, para ser bem franco, eu tenho vontade de ser político. Minha vocação é de amor e de serviço. A questão é, onde no serviço público, nesse momento, eu posso fazer o meu melhor para as pessoas? Onde eu posso servir com excelência as pessoas?
por muito tempo foi no Ministério Público e a gente alcançou resultados inéditos. Só que chegou um momento em que eles não só destruíram o resultado do nosso trabalho, não só destruíram as condenações, mas eles passaram a tirar das nossas mãos os instrumentos de trabalho que a gente tinha para trabalhar. Acabou com a prisão em segunda instância, em decisão do Supremo em 2019. E hoje, se a pessoa é condenada em primeira instância, ela não vai para a cadeia. Oferece uma série de recursos. Em segunda instância, não vai para a cadeia. Vai para a terceira, mais muitos anos. É condenada de novo, confirmada a condenação e não vai para a cadeia. Mais muitos anos, é confirmada a condenação numa quarta instância e a pessoa também não vai para a cadeia porque demorou tanto que acontece a prescrição, que é o cancelamento do crime porque demorou muito tempo o processo na justiça. E mais, o Congresso Nacional derrubou um outro instrumento. Assim, É que eu acho assim, você tem que entender o seguinte, a gente fez a nossa parte. Eu era juiz, ele era promotor, a gente aplicou a lei, muita gente poderosa pela primeira vez nesse país foi presa. O pessoal inventa lá, foi perseguição do PT. Não foi perseguição do PT. Teve gente de vários partidos, PP, teve do próprio Eduardo Cunha, do PMDB, teve também gente do PT, mas porque era o governo federal, a administração pública federal, daqueles governos que estava contaminada. Quando foi investigar governos estaduais, como por exemplo lá no Rio de Janeiro, também teve resultados, como o Sérgio Cabral. Agora, a gente fez a nossa parte, só que a gente esperava que o sistema político, diante daqueles escândalos de corrupção, ele iria fazer a parte dele.